Livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo 18. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. A última Páscoa e a Santa Ceia. Enquanto os judeus estavam comemorando a Páscoa, Jesus ele instituía a Santa Ceia do Senhor. Para os judeus, a Páscoa é a lembrança de que eles foram libertos da escravidão do Egito. Um povo que estava escravo no Egito por 430 anos, eles já não suportavam mais o sofrimento, então eles clamaram a Deus, e Deus levantou um libertador, Moisés. Então é isso que a Páscoa significa para os judeus: libertação. Era o povo escolhido por Deus, o povo da aliança, que deveria representar Deus na terra. E para nós cristãos, a Páscoa significa reconciliação e ressurreição. A morte na cruz do Calvário trouxe a reconciliação da humanidade com Jesus e com Deus. Jesus, ele morreu por nossos pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós comemoramos a Páscoa, sim, mas todos os meses nós também celebramos a Santa Ceia para relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Você crê que você um dia ressuscitará? Eu creio, porque Jesus, ele nos deu prova suficiente de que existe ressurreição e que existe uma vida após a morte. A fé na ressurreição fez com que a igreja primitiva enfrentasse a morte, enfrentasse as perseguições, porque eles criam que ressuscitariam e viveriam eternamente, por causa do que Jesus fez. A prova que Jesus deu, ele mesmo ressuscitou e apareceu a muitos. Ele ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo e também o filho da viúva de Naim. Foram provas que todos que criam em Jesus, eles creram também na ressurreição dos mortos. Glória a Deus por isso. Os cristãos morreram crendo que ressuscitariam. E a fé na ressurreição, ela nos fortalece para perseverar, continuar firme, perseverar até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós sabemos que a morte não é o fim. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder de Deus e eles tentaram esconder o pecado. Mas não foi eficiente a forma que eles usaram, porque a forma humana, ela não tem como cobrir o pecado, esconder o pecado. Eles cobriram com folhas. Mas quando Deus desceu ali no jardim para visitá-los e viu que eles tinham pecado,
Ele fez uma veste de pele para eles. E aí cobriu a nudez. Alguém teve que morrer para cobrir o pecado deles, a nudez, mas Deus não permitiu que eles continuassem no jardim. Ou seja, eles perderam a comunhão com Deus, a comunhão perfeita, e foram expulsos do jardim. Com nossos esforços nós não conseguimos nos salvar. E depois disso veio a lei, os sacerdotes, os sacrifícios de animais para cobrir o pecado. Mas nada disso foi suficiente. Era ineficaz. Mas Deus, ele tinha um plano para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. Os elementos da ceia judaica, eles simbolizavam as ervas amargas, a vida de escravo, a escravidão, um povo sem Deus, longe de Deus, era muito amargo. Então Deus deu para eles a oportunidade de se libertar da escravidão. O pão sem fermento, fermento simboliza o pecado. Então simbolizava que não dava tempo do pão crescer, porque eles saíram às pressas do Egito. E da mesma forma, aquele que tem a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, deve aceitar depressa e se livrar do fermento do pecado enquanto é tempo, enquanto a porta ainda está aberta. E o cordeiro que foi sacrificado ali, na primeira Páscoa, ali no Egito, simbolizava o perdão dos nossos pecados. Então, quando nós temos a oportunidade, nós precisamos entrar por essa porta e receber o perdão que foi dado a nós na cruz do Calvário. Ali Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Ele nos justificou diante de Deus. E o cordeiro que é apresentado na Páscoa, ele não serve, ele não tem o poder de perdoar. O cordeiro que é servido nas ceias, nas mesas, não tem poder, mas o único que tem poder, Jesus Cristo, que se fez o cordeiro para morrer em nosso lugar, inocente, sem pecado. Jesus é suficiente para nos salvar. Ou seja, não há salvação em outro lugar, em outra pessoa, em outro Deus. O único que tem poder para nos salvar é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Alguns disseram que o corpo de Jesus foi roubado, que ele não ressuscitou. Foram até pagos para falar esta mentira, para que o mundo não cresse que Jesus tinha ressuscitado. Mas nada disso adiantou. Nada disso adiantou, porque Jesus, ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Ele confirmou: eis-me aqui, eu ressuscitei. Glória a Deus por isso. Satanás, ele vai continuar nos apontando, vai continuar apontando, acusando cada um de nós dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas nós cremos na vitória de Jesus, ali naquela cruz, e nós sabemos que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque ali naquela cruz não foi fácil, não foi doce, foi muito amargo. Mas ali ele pagou as nossas dívidas,
Toda a dívida que nós estávamos devendo diante de Deus, Jesus, Ele pagou por nós. Quem recebe-o como Senhor, quem recebe-o como Senhor tem os seus pecados perdoados, a dívida cancelada, é justificado diante de Deus, é liberto do domínio do pecado e tem poder para ser filho de Deus. Olha que maravilha! Então nós vamos agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele nos fez. Agradecer a Jesus todos os dias por ter se dado a si mesmo por nós, para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Amém, queridos? Vamos então agradecer.